Bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Estamos para começar o terceiro tema sobre o seminário do Apocalipse. Já estudamos a respeito do Senhor Jesus Cristo e as profecias apocalípticas. Já estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus como Criador, como sumo sacerdote celestial e como Rei dos Reis. E agora, este terceiro tema é sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás. É importante compreender porque toda essa dinâmica do pecado, da maldade, que é um conflito que começou no céu, mas se estendeu à terra, e nós, queiramos, não queiramos, gostemos, não gostemos, estamos envolvidos nesse conflito. E por isso é interessante adquirir conhecimento para nos posicionar de maneira correta, porque Deus providenciou todos os meios para nos salvar das consequências desse conflito. Porque as consequências finais é morte para todos que pecaram lá no céu e os que vieram a pecar aqui na terra. Apocalipse capítulo 12, no versículo 1, diz o Senhor assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Um símbolo da igreja do Senhor Jesus, a igreja pura. No versículo 3 e 4, nos apresenta um segundo símbolo. E diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, esse segundo símbolo representa Satanás, agindo através dos poderes do mundo. 7 cabeças, 7 grandes poderes, que desde o reino do Egito até o reino final, Egito, Assíria, Babilônia, a Média Pérsia, Grécia, Roma Imperial e finalmente o 7º reino, que vamos estudar depois. E os 10 chifres foi a divisão de Roma e de origem da Europa. Nesta parte da visão, ainda está no período das grandes monarquias, por isso os diademas estão nas cabeças. Depois veremos que eles já não estão mais nas cabeças, mas estão nos chifres. Quer dizer, depois de Roma Imperial ter se dividido, agora são os diversos países, as diversas monarquias. Agora, o que significa que a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu? O texto que melhor explica isso está em Isaías capítulo 9, no versículo 14. No capítulo 9, verso 14, diz: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. E observe a explicação. Diz em seguida: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, quando diz que esse dragão com a sua cauda arrasta um terço das estrelas do céu, é que esse profeta, que era Lúcifer lá no céu, arrastou um terço dos anjos na rebelião por meio da mentira, por meio do engano. E essa realidade o Senhor Jesus Cristo apresenta de maneira muito clara no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 8. João capítulo 8, no versículo 43 e 44, observe o que diz o Senhor. Versículo 43. Melhor 42.
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, ele é o pai da mentira. Foi dessa maneira que enganou os anjos e foi dessa maneira que arrastou 1/3 deles na rebelião contra Deus e foi também da mesma maneira que envolveu Adão e Eva e comprometeu toda a descendência dos seres humanos. Então, essa é a realidade do conflito. No livro do Apocalipse, capítulo 12, dando continuidade, depois de apresentar esses dois grandes símbolos, o da Igreja de Cristo, aquela mulher vestida de sol, e também o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 12, versos 7 a 9, nos fala do conflito lá no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel significa quem é como Deus. Quando Cristo enfrenta o inimigo, é uma pergunta que faz: quem é como Deus? Como você se atreve a contender comigo sendo eu Deus? Isso é o significado do nome Miguel. No verso 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu um lugar para eles. E em seguida diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E acabou o conflito lá no céu. Só que ele veio para a terra. Parece ser, nós podemos pensar, bom, não existia um outro lugar para enviar a Satanás e todos os anjos rebeldes, porque toda a tristeza, todo o sofrimento, todo de mal e ruim que acontece nesse planeta Terra, ele está envolvido. Por que não foi enviado a um mundo desabitado, para ele lá permanecer com seus anjos rebeldes? Bom, é muito simples. Quando entrou o pecado, se você lê com atenção, as consequências imediatas de haver recebido a palavra de Satanás, porque isso é o que aconteceu com Eva. Quando ele seduziu a Eva, ela tomou o fruto, mas para tomar o fruto, esse é o resultado da palavra de Satanás ter entrado na mente. Como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, devido a ter recebido a palavra de Deus, a palavra de Deus é amorosa, o homem passou a ser amoroso. Quando Eva desobedeceu a palavra de Deus, ela estava obedecendo a palavra de Satanás e ela foi implantada na mente e a mente se corrompeu. A partir daí veio uma série de manifestações estranhas no comportamento. Uma delas que se esconderam de Deus e tiveram medo de Deus. Bom, agora contaminados com a rebelião, como Deus poderia salvá-los? Sabe, porque Deus não quer que ninguém morra, Ele quer que todos vivam. Então, como salvá-los se o ser humano constantemente foge de Deus, se esconde de Deus? Então, enviou mal aqui na terra, cuja ação é limitada pelo poder de Deus. Quando Deus percebe que um ser humano, ingenuamente, inadvertidamente, acaba sendo iludido por Satanás e começa a afastar-se dos retos caminhos de Deus, o Senhor permite que o mal alcance. Com que propósito? Para que ele procure socorro em Deus. E ao voltar-se para Deus, pode ser uma oportunidade para ele ser salvo. Então,
parece incrível, mas Satanás tem um papel importante na salvação do ser humano. Porque nem são todos, e acredito que é a minoria absoluta, que procura a Deus porque quer a santidade, porque quer a justiça, porque quer fazer a vontade de Deus. A maioria corre a Deus porque está terrivelmente afligido por doenças, por desemprego, calamidade, etc. E se volta a Deus. E Deus está aí com os braços estendidos para recebê-lo, ajudá-lo, erguê-lo na condição que se encontre e sarar todas as suas enfermidades. Deus é o nosso Pai, Deus é bom. Por isso que o diabo está aqui. Mas no capítulo 2 de Gênesis, vamos àquilo que já comentamos, para que vocês vejam que está escrito, e como trouxe consequências terríveis sobre o ser humano. As instruções de Deus para o ser humano foram bem claras. Está no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Logo que foram criados Adão e Eva, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Bom, a rebelião já tinha acontecido no céu. O Senhor plantou essa árvore em todos os mundos habitados com o propósito de provar a fidelidade dos seus seres criados a Deus. Eles já tinham conhecimento do amor de Deus. Podiam confiar no Senhor, nas palavras do Senhor. Bom, como a questão ficou em termos do regime alimentar, podem comer de todos os frutos, menos dessa árvore. Lúcifer ouviu isso e no capítulo 3 aparece o primeiro ato de mediunidade. Lúcifer fala através de uma serpente. E a sedução foi muito grande. Mas vamos à questão agora no versículo 4, que Satanás tenta a mulher a comer desse fruto. A mulher lhe diz que não, se comer, vai morrer. Mas observe o que diz no verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus tinha dito: no dia que dele comeres, certamente morrerás. E ele diz: é certo que não morrereis. O que está dizendo Lúcifer? Que Deus mente, não fala a verdade, e ainda lhe apresenta um horizonte que estava além da imaginação de Eva que poderia conseguir. No versículo 5, observem aqui, lembrem-se que sempre o desejo de Lúcifer mais íntimo era ser semelhante a Deus. E agora no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, quer dizer, semelhantemente a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. O que significa isso implicitamente? Que uma vez que eu sou conhecedor do bem e do mal, assim como Deus o conhece, eu não preciso mais de Deus, então posso ter uma vida independente de Deus. E esse é o comportamento da maioria dos seres humanos deste planeta Terra. Não precisam de Deus. Independente de Deus. Agora, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 nos mostra a realidade de Lúcifer. E vocês verão que esse era o desejo de Lúcifer, ser semelhante a Deus. Isaías capítulo 14, no versículo 12 a 14. Diz o Senhor assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, referindo-se a Lúcifer, filho da alfa, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, aos anjos de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E observe o que diz aqui:
No verso 16, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo dele. E agora, ele diz que se comerem desse fruto, seriam conhecedores do bem e do mal, sabe? E como Deus, semelhantemente a Deus. Bom, esse era o desejo dele e transferiu para os seres humanos. Agora vem as consequências. No versículo 6, Gênesis 3, versículo 6, primeira consequência. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Primeira consequência. Bom, antes da consequência, por que Eva tomou? Sabe? Ele diz, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, simplesmente se esqueceu a palavra de Deus e se moveu pelos sentidos, não mais pela palavra de Deus. E esse foi seu grande erro, porque ela não tinha sabedoria para guiar-se pelos próprios sentidos. Deus sabia o que significava esse ato. Deus sabia o que estava por trás de tudo isso, mas ela não sabia. Por isso que precisava confiar no Senhor, na palavra de Deus. Agora, ela se move pelos sentidos, toma do fruto e vem a primeira consequência. Deu ao marido e comeu também. Isto significa que se tornou um instrumento de Satanás para levar a tentação ao próximo. Que isso segue com uma cadeia, sabe? Pelas gerações até o dia de hoje. Essa é uma das consequências. A seguinte, no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si e fizeram para si aventais. Por que procuraram se cobrir? Porque sentiram vergonha. E quando um ser humano sente vergonha? Quando alguém invade sua privacidade. Os olhos de alguém invadem sua privacidade. E porque esses olhos normalmente manifestam cobiça. Então, ambos sentiram cobiça de um pelo outro, sentiram sua privacidade invadida e sentiram vergonha e necessidade de se cobrir. Quer dizer, um comportamento muito estranho que não existia no cérebro antes e agora, devido à desobediência, o cérebro foi modificado. Aí vem mais consequências. No versículo 8 em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Observem. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nunca tinham tido medo e nunca tinham sentido a necessidade de esconder de Deus. O fato de ter entrado a palavra de Satanás, agora, além de ter cobiça, além de ter vergonha, além de se ter tornado instrumentos de tentação para os demais, eles agora têm medo de Deus e procuram se esconder. E não para por aí. E em seguida lhe diz Deus no versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E a mulher agora, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Bom, Adão não assume a responsabilidade e acusa a Eva. Eva não assume a responsabilidade e acusa a serpente. Indiretamente a Deus que fez a serpente. De quem é o espírito acusador? De Satanás, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Agora, o fato de ter deixado de lado a palavra de Deus, de ter desobedecido à palavra de Deus, receberam a palavra de Satanás, que corrompeu a mente, e com a palavra de Satanás receberam o espírito de Satanás, que é o espírito acusador.
E essa é uma lição muitíssimo importante para nós, porque sempre estaremos em condições de obedecer ou desobedecer a Deus. Na desobediência, nós estamos assimilando o caráter de Satanás, fortalecendo-se a natureza carnal. E é aí que a pessoa sempre será dominada pelas paixões e finalmente terá que sofrer a morte eterna. Terrível e muito terrível. Agora, o mais terrível que eu vejo, porque se fosse apenas um problema individual, a pessoa errou, não quer obedecer, tem o direito de fazer isso, transgredir os mandamentos de Deus, as consequências serão certas, mas o terrível é que compromete os descendentes. Veja o que diz no capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Não se nasce mais a imagem e semelhança de Deus, nasce-se a imagem e semelhança do Pai terrestre. Neste caso, Adão. Como era Adão quando teve esse filho? Ele tinha cobiça, tinha vergonha, tinha medo de Deus, se escondia de Deus, tinha espírito acusador. E assim nasce Sete com essas características, e assim as próximas gerações, de filho a filho, filho a filho, vão nascendo com a mente corrompida. Isso que fala 2 Coríntios, capítulo 11. Então, o mais triste é essa cadeia que se estabelece pela desobediência de um, muitos serão feitos pecadores. Capítulo 11, versos 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, observem, seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que aconteceu com a mente de Adão e Eva? Foi corrompida. Como se comporta uma mente corrompida, então? Porque foi transformada a mente, não continua a mesma. Aqui o apóstolo Paulo mostra como se comporta. No livro de Gálatas, logo a seguir, no capítulo 5, versículo 19, ele chama isso das obras da carne. No versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso que nós precisamos ser restaurados, porque todos nascem com estas características, mais de um, menos de outro, mas todos temos a contaminação do pecado. E o que acho interessante é que o apóstolo Paulo aqui coloca no mesmo nível idolatria e feitiçarias com bebedices e glutonarias. Por que o fato de comer demais, glutão, comilão? Porque isso sobrecarrega o estômago, fermenta o alimento, obscurece a mente e não consegue entender, discernir a palavra de Deus, discernir as impressões do Espírito Santo na mente, e ele perde a capacidade de percepção das realidades eternas, vive para este mundo, seu mau caráter não pode ser modificado, e assim perde a salvação que Cristo trouxe de graça para todos os seres humanos. Essa é a situação do ser humano. E a coisa foi piorando de geração para geração, que no final dos tempos, segundo apresenta aqui o Timóteo, na sua segunda epístola, a realidade do pecado ao longo de todos estes séculos.
que é algo terrível. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4. Vejam a situação dessa corrupção mental que se arrasta desde o pecado de Adão, de geração para geração. Nascem os filhos desobedientes, nascem os filhos sem afeto natural, e assim por diante. Veja o que diz aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essa é a realidade do planeta Terra. Por isso que nós estamos muito próximos à vinda do Senhor Jesus, porque muitas dessas pessoas já não têm possibilidade de cura, porque rejeitam completamente a verdade. 1 João confirma isso que fala Timóteo, mas de uma maneira diferente. No capítulo 5 de 1 João, no versículo 19, veja o que diz aqui o Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Esse é o versículo 18. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Porque vejam, todos nascemos com essas características, essas deformidades de caráter, que são terríveis e tenebrosas. Na medida que a pessoa aceita Cristo, o Evangelho é com o propósito de curar a mente. Por isso diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Transforma a mente para a pessoa ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, boas palavras e boas ações. Isso é consequência da obra do Espírito Santo. Mas, se a pessoa não se rende ao Evangelho, por incredulidade, seja porque qual for o motivo, a mente não pode ser transformada. Por isso que aqui é bem claro, o versículo 18, for reler, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E no verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que maravilhoso. Agora, nós estamos, assim que o pecado se foi transmitindo, mas nós estamos estudando o conflito entre Cristo e Satanás. É interessante que esse conflito gira em torno à adoração. Deus é o único digno de adoração. E vamos ver por que o ser humano, uma vez que discerne o caráter de Deus, o adora. Mas Satanás reclama a adoração. Porque quando, na condição de pecado, a pessoa entende que ser adorado significa que ele pode dominar as mentes e manipular, controlar, enfim, as pessoas a seu bel prazer. Mas Deus não age dessa maneira. Mas a questão é que existe uma adoração que está fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. Essa é a adoração em espírito e em verdade a Deus. O livro de Êxodo deixa bem claro, no capítulo 32, 33 e 34, aqui
nos fala a história de Moisés. Na verdade, capítulo 33 e capítulo 34. Moisés queria conhecer o caráter de Deus, tá? Porque Moisés tinha uma comunhão muito íntima com Deus, mas ele queria ter uma apreciação mais profunda, mais ampla do caráter de Deus. No versículo 11, capítulo 33, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Isso deve ter impressionado muito a Moisés e o encorajou, esse tipo de relacionamento que tinha Deus com ele, para lhe fazer um pedido. Observe o que Moisés pediu no verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Qual foi a resposta do Senhor? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, Moisés pediu conhecer a glória. O Senhor lhe responde: eu sou um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. E ainda diz: te proclamarei o nome do Senhor. O nome representa o caráter da pessoa. Biblicamente, esse é o significado. E no capítulo 34 fica bem claro. No versículo 5 em diante: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor, Moisés. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Vejam a apreciação de Moisés da pessoa do Senhor. Clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que no inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, na apreciação de Moisés, Deus é uma pessoa compassiva, clemente, longânima, isto é, paciente aos extremos, misericordiosa, fiel e perdoadora. Esse é o nome do Senhor, esse é o caráter do Senhor. Isso é muito impressionante, porque veja a reação de Moisés ao ter essa apreciação. No versículo 8 diz: e imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Por que o adorou? Porque ele apreciou o caráter do Senhor, um Deus misericordioso, compassivo, perdoador, paciente, etc., etc., isso o levou a adorar. Mas Satanás não tem nenhum desses atributos. Então, como ele faz para tentar usurpar o lugar de Deus? Porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo é digno de adoração por causa do caráter que ele tem. É uma adoração voluntária, o ser humano se curva diante dele pelo que Deus é, mas Satanás não é nada. Então, como ele procura a adoração do ser humano? Duas formas. Ele procura uma adoração na carne, quer dizer, motivada pelas paixões, e na falsidade, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Isso causada pelo suborno e pelo medo. E nós temos exemplos, principal na pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme relatado em Mateus 4. Aqui ele procura o suborno, conseguir que o Senhor Jesus Cristo aqui na terra o adore. E vejam o que ele lhe oferece. No capítulo 4, versículo 1, logo após o batismo, o Senhor foi conduzido ao deserto para ser tentado. E diz assim, 4, versículo 1, livro de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No versículo 3 e 4, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tá? Lançando a semente da dúvida. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Daí fechou o assunto. Mas Satanás não desiste. No versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lançando a semente da dúvida de novo, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, já que o Senhor tinha dito que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai do Deus, que sai da boca de Deus, agora ele usa a própria palavra, citando um versículo, mas fora do contexto. Nesse versículo não diz que a pessoa pode se colocar em uma condição de alto risco e por causa da palavra de Deus, Deus o vai poupar das consequências. Não diz isso aí. Bom, e aqui vai a última tentação. Essa era da presunção. Já não é pela fé. E agora no versículo 8, diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Todo o reino da terra te darei se me adorares. E esse é o segundo caminho que ele utiliza. Quer dizer, primeiro lança a dúvida, não conseguiu, lançando a dúvida, procura subornar o ser humano. Se nada disso funciona, então agora vem pelo medo, vem pela dor, o sofrimento. E assim levou o Senhor Jesus Cristo à cruz. Mas nós podemos ver essa situação também no livro de Daniel, no capítulo 3. No capítulo 2 está a profecia de Daniel, que nós já estudamos no primeiro tema, e nessa profecia, na visão que teve, o sonho que teve o rei Nabucodonosor, de uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aí o profeta mostra a sequência dos reinos, a partir de Babilônia. Tu és a cabeça de ouro, falou para Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, na hora, ele ficou impressionado, porque ele revelou de fato o sonho que ele tinha tido e tinha esquecido. E agora lhe dá a interpretação. Mas logo depois veio a reação, e ele manda construir uma estátua de ouro, da cabeça aos pés, dizendo com isso que seu reino nunca mais passaria. Pois bem, no dia da inauguração dessa estátua, diz assim, no capítulo 3, verso 1, livro de Daniel: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. No versículo 4 a 8 agora. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vosotros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O que vocês acham que fizeram todos que estavam presentes diante dessa situação? Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
todos, menos aqueles adoradores de Deus, fiéis adoradores de Deus, como Mesaque, Sadraque e Abednego. Diz no verso 8: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram os judeus. No versículo 12, falaram assim para o rei: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Mandou chamar a todos, e trouxeram esses homens perante o rei. E aqui eles lhes deu uma segunda oportunidade, que ao ouvir outra vez os músicos tocarem seus instrumentos, se não se inclinassem ante a estátua, morreriam. Claro que estes homens eram homens fiéis a Deus e foram lançados na fornalha, só que Deus os salvou da fornalha. Entendem? Bom, por que é importante entender esse tipo de comportamento nesse grande conflito? Porque agora nós estamos chegando no fim da história do planeta e seremos colocados nessa circunstância. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a besta que surge do mar. Isto é, obedecemos a Deus ou obedecemos à besta que surge do mar. Como identificar essa besta que surge do mar? O capítulo 7 de Daniel teve uma visão muito interessante, onde ele vê sair do mar 4 animais. Saem do mar 4 animais, com algumas características muito singulares. Primeiro um leão, depois um urso, depois um leopardo, e por último o quarto animal, muito estranho, tinha 7 cabeças, 10 chifres. Tá? Isso que ele vê. Mas veja o que diz o versículo 16 e 17, capítulo 7. No verso 16, diz assim o Senhor: cheguei-me a um dos que estavam perto, um anjo, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Bom, ele já tinha participado do sonho do rei Nabucodonosor da estátua, que também representava 4 reinos. E agora ele teve a visão desses 4 animais que também representavam 4 reinos, mesmo 4 reinos. Babilônia, a Média Pérsia, sabe? Grécia e Roma, que é o 4º animal. E veja o que diz então no versículo 19. 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Tá? Era terrível esse animal. No versículo 23 a 25, ele tem a resposta. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E este reino era Roma, o 4º reino, era Roma. No verso 24, aqui ele fala do desmembramento de Roma, as 10 nações que constituíram a Europa. E diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Isso está no versículo 24. E no 25 nos fala desse último chifre: proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, o que nos relata a história? Que no surgimento do quarto reino, Roma, depois de um certo tempo, no ano 476, se fragmenta, surgem as 10 nações europeias. Mas nesse meio surge esse chifre pequeno, que é o prolongamento do reino de Roma imperial, agora Roma papal, sabe? E aqui diz algo muito importante quando se refere a este reino. Por isso que podemos identificá-lo com clareza. Porque no verso 25, diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei de Deus. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabe? Mas no capítulo 11, versículo 13 agora, aqui referindo-se ao conflito entre o rei do norte e o rei do sul, diz, capítulo 11, verso 13, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E observem, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército e abundante provisão. Então, o que é um tempo? Um ano. Quando fala aí que este poder, que aparece aqui no capítulo 7, no versículo 25, que cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de um ano. Então são 3 anos e meio. Só que na profecia bíblica, o judeu entendia claramente que um dia, aliás, era um ano profético. Então aqui está falando de quantos dias? 3 anos e meio. Cada ano eram 360 dias. 3 anos e meio, consequentemente, são 1260 dias. Então, profeticamente, para um judeu, não era difícil de entender que se referia a um período de 1260 anos de domínio desse poder. E o que ele faria nesse tempo? Cuidaria de mudar os tempos e a lei de Deus. Bom, se você estuda a Bíblia e lê desde o início, como foi meu caso, eu percebi que em nenhum lugar da Bíblia fala para guardar o domingo. Isso não está escrito. E fala da observância do sábado, desde Gênesis até o Apocalipse. Porque o sábado é um dia que relembra o Senhor Jesus como Criador do céu, do mar e da terra, e também como Redentor. Então, a pergunta é, por que se guarda o domingo e não o sábado? Se você conversa com os evangélicos em geral, eles dão várias razões. Mas se você fala os escritos católicos, as doutrinas católicas, são muito claros. Ele diz que Sua Santidade o Papa, pela autoridade como bispo de Roma, etc., 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 mudou o sábado para o domingo. E ponto final. Bom, isso é o que a igreja fala, mas o que a Bíblia fala é que esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei. Por que é isso muito importante? Porque o conflito final gira em torno da adoração. Veja o que está escrito em Apocalipse 13 agora. Lembrem-se que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e cada tempo é um ano, tá? São 3 anos e meio, transformado em dias, já que o ano judaico eram 360 dias cada mês eram 30 dias, resulta um período de 1260 dias, que transformado em meses dá 42 meses. Então veja o que diz Apocalipse, no capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, no versículo 1 e 2. Vi emergir do mar novamente, e veremos que mar significam povos, nações, línguas, etc.
Isso está escrito no Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Quer dizer, agora as diademas não estão mais nas cabeças. Quer dizer, não estão mais nos períodos do Império do Egito até o Império de Roma. Mas agora, posteriormente ao Império de Roma, que é o período dos chifres, o desmembramento de Roma em 10 nações. Aí estão os diademas agora. Então vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. No verso 2, a besta que viste era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe ao dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tinha toda a característica daqueles reinos relatados na visão de Daniel. O leão era a Babilônia, o urso era a Média Pérsia e o leopardo era a Grécia. E este reino que aparece aqui tem as características, eram sanguinários, eram blasfemos, eram perseguidores, enfim, tinham todas as características que aparecem nesse reino aqui no capítulo 13. Agora, no versículo 4 e 5, nos dá algumas características deste reino. E adoraram o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Lembre-se que adoração significa obediência. Tá. No versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, mais ou menos o que está escrito no capítulo 7 de Daniel, e a autoridade para agir 42 meses, quer dizer, o mesmo período dos 1260 anos. Então se está referindo ao mesmo poder, que cuidaria em mudar os tempos e a lei. E isso está no versículo 5. No versos 7 e 8 diz assim: foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e ofensesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, teria um domínio universal. Por isso que se chama Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa universal. Um domínio sobre todos os povos, nações, línguas e tribos. E isso está no versículo 7. No versículo 8, observem agora: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso que é impressionante. Adorarão todos, todos se curvarão em obediência às leis da igreja. Quem são eles? Não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, não tem salvação. Isso é um assunto que nós devemos pensar profundamente, porque o que interessa neste mundo é o Senhor Jesus veio para salvar-nos do pecado e conceder-nos vida eterna, sabe? Nós temos que ter sempre em mente que religiosidade é uma coisa. Você vai encontrar em todas as igrejas pessoas boas, todas, pessoas caritativas, pessoas bondosas, mas nem todas vão para o céu. E aqui deixa bem claro esse texto: e adorarão todos que habitam sobre a terra, todos vão se curvar diante das leis dessa igreja, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, outras características dadas estão no livro de Tessalonicense, na segunda epístola, capítulo 2. No versículos 1 a 4, diz o Senhor: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento da fé da igreja cristã. Esse é o ponto interessante que nós vamos estudar no próximo tema, tá? Porque no terceiro tema, agora, nós estamos estudando conflito. No quarto tema, nós vamos estudar como a igreja foi perdendo a espiritualidade e entrando no mundanismo até o tempo presente, sabe? Isso é muito importante porque há um processo de apostasia, abandono da fé, entrando os valores humanos e deixando-se de lado a palavra de Deus. E falando a respeito deste período, vou repetir o verso 3. Ninguém de nenhum modo se engane, porque isto não acontecerá, a vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de, observem, assentar-se no santuário de Deus, aqui na terra, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso em termos de achar que tem a autoridade de perdoar pecados e assim por diante, sabe? Quer dizer, prerrogativas que são apenas de Deus. Agora, Apocalipse 13, vamos voltar ao Apocalipse 13, que depois desta besta que surge do mar, aparece em cena uma outra besta, mas que surge da terra. É interessante porque se vocês pegarem a trajetória do grande conflito, desde o início, quando começou no céu, que está no capítulo 12, e no versículo, nós lemos até o versículo 4, né? Nós lemos até o versículo 4, onde aparece a mulher vestida de sol, o primeiro sinal, o segundo um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, e no verso 4 diz que a sua cauda arrastava uma terça parte das estrelas. Esse foi o conflito no céu. E agora, no versículo 5, nos fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, sabe, que nasceria da igreja. E verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, quer dizer, um cetro que, não como a cana quebrada, que era o cetro do Egito, que não podia confiar nesse cetro. Se quebrava e furava a mão. Esse aqui é um cetro de ferro, firme, pode-se confiar nesse reino eterno do Senhor Jesus Cristo. E diz a seguir, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Cristo é crucificado, ressuscita e volta para o céu. Mas o que acontece com a igreja? Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esses 1260 anos de domínio papal, os fiéis de Cristo, a igreja de Cristo, na verdade, foi perseguida e eles se esconderam nas montanhas, e aí nós temos a história dos valdenses, sabe? Mas, finalmente, estes homens, devido à perseguição que aconteceu na Europa, eles fogem e atravessam o mar e chegam em Norte-América. Naquele tempo, não havia nada em Norte-América. Quando diz aqui, verso 13 agora, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, aquele período de 1260 anos, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a perseguição, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca.
Bom, para onde fugiram esses fiéis de Cristo? Saíram da Europa e chegaram à Norte-América. Aí a perseguição cessou porque já não podiam continuar. Mas passaram os anos e na visão profética nos fala agora em Apocalipse, capítulo 13, verso 11, a respeito do novo poder que se levanta na América. O que acontece com esses fiéis de Cristo agora na América? Se transformam em instrumento do dragão. Terrível e tenebroso. Assim é o pecado. E vejam, o que eles fazem? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, 2 grandes poderes, que é o republicanismo e o protestantismo. 2 poderes que se fundamentou a nação norte-americana. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exercendo toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Toda a autoridade, igual que foi a antiga Roma papal, até 1798. Faz com que a terra, que faz com que nos Estados Unidos e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Bom, o que aconteceu com a primeira besta? Recebeu poderes o bispo de Roma em 538 pelo imperador Justiniano, mas isso o decreto de 533, 5 anos antes. Mas ainda existiam os povos bárbaros que habitavam na Itália, e em 538, de fato, o bispo de Roma pode se estabelecer com tranquilidade e assim crescer em poder. E assim exerce todo o poder, tanto eclesiástico como poder civil. E em 1798, o general Berthier entra com as tropas napoleônicas e leva para o cativeiro Pio VI, e a Igreja Católica fica sem Papa durante 131 anos, até que Mussolini restaura os poderes, mas agora uma área reduzida de 44 hectares, que é o Vaticano. Tá? Então aqui fala que essa ferida mortal fora curada. E diz o seguinte, que adore a primeira besta. Como adorar a primeira besta? Bom, a autoridade do domingo não é dos evangélicos, mas da Igreja Católica. Sabe, nas doutrinas católicas é bem claro, eles vão falando do sábado como sendo um mandamento bíblico, mas a Igreja estabeleceu o domingo, e das suas razões. O fato deste novo poder, obrigar as pessoas a guardar o domingo, implica na adoração à primeira besta, que é autor do domingo. E observe o que diz a continuação. Cuja ferida mortal fora curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Sabe? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, faz uma imagem, faz uma instituição semelhante ao que foi a Igreja Romana, a Igreja Papal, no período da Idade Média, e vai agir da mesma maneira no futuro próximo, obrigando as pessoas a guardar os mandamentos impostos pela Igreja Romana, sabe? Da mesma maneira, e com pena de morte. Porque a adoração é assim, lança-se a dúvida, não funciona, vem o suborno, não funciona, e vem o medo. E assim, pelo medo, procuram receber a adoração. E isso aqui é tão sério, mas tão sério, porque Deus também requer adoração. E Ele não aceita que se adore alguém mais. No capítulo 14 está a posição de Deus.
No versículo 9 a 12. E aqui está a mensagem dos 3 anjos, a última mensagem a ser dada ao mundo. Verso 9: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso no versículo 10. Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui põe em contraste, tá? Que haverá um povo que não se renderá diante das exigências da igreja em transgredir os mandamentos de Deus e guardar o domingo. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o grande conflito que está diante de nós, sabe? A imposição da observância do domingo, que é um dia não bíblico, em oposição à observância do sábado, que é dado pelo Senhor. Por um lado, o poder civil, em um decreto de guardar o domingo obrigatoriamente, sob pena de morte, e por outro lado, Deus ordenando a guardar o sábado e não se render diante dos mandamentos humanos, sob pena de morte também. Então, todo ser humano vai ter que escolher entre a morte e a morte. Tá? Uma morte que vai para a morte eterna e outra morte que vai para a vida eterna. E o resultado está no capítulo 20, no versículo 4 e 6 deste conflito. Já terminado, já no céu, no capítulo 20, verso 4 do Apocalipse, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos no céu. Eu agreguei o céu, mas é lá mesmo, conforme diz a Bíblia. E no versículo 6 diz: bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na vinda de Cristo. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, que é a morte eterna. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse é o conflito final. A besta exige a guarda do domingo. Tá? E a imagem da besta, na verdade, que faz essa exigência nos Estados Unidos, mas isso todos os países vão aderir por outras razões que nós vamos estudar mais adiante. Se a pessoa se render, isso sob pena de morte, se render a esses reclamos, perdeu a vida e será a morte eterna. Se ela cede, Deus diz bem claro, se alguém adora a besta, quer dizer, se alguém obedece a esses mandamentos, saiba que perdeu a vida. Então, se não obedece à besta, morre, mas morre só para este mundo. Ressuscitará na vinda de Cristo e terá vida eterna. Mas se desobedece ao mandamento de Deus por obedecer à besta, receberá morte, mas morte eterna. Por isso que o Senhor diz em Mateus 10, versículo 28, e isso é muito importante de ter em mente, Mateus 10, versículo 28, veja o que diz o Senhor: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma como o corpo. E em Apocalipse 2, versículo 10,
na última parte, em uma situação semelhante que aconteceu com os fiéis de Cristo, no tempo que antecedeu a Constantino, diz assim, capítulo 2, versículo 10. Na última parte do texto diz, versículo 10, «Sé fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida». A fidelidade a Deus tem que estar acima de qualquer situação. E em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, João 14, 1 a 3, tem grandes promessas do Senhor, porque passaremos por situações realmente bastante críticas. Diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas são promessas do Senhor Jesus Cristo. Só que aqui ele nos faz nos dá um conselho muito importante, que está em 1 Pedro, capítulo 5. É muito importante ter em mente as promessas, mas também os conselhos de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte, o Senhor, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Quer dizer, submeta-se à palavra de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa é a situação. Por isso que em João, capítulo 14, já que passaremos por essas situações, o Senhor nos adverte, nos admoesta, e aqui no capítulo 14 nos faz uma promessa. No versículo 27, diz o Senhor, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a paz que recebe o mundo é a paz quando tudo está indo muito bem. E a pessoa tem paz. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo dá é aquela que você tem paz nas tribulações. E por último, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, o Senhor diz aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, pela aflição. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se nós construirmos nossa casa espiritual, como diz aqui o texto, com feno, madeira, vai pegar fogo e vai se queimar. Mas se for com pedras preciosas, vai permanecer apesar do fogo da aflição. Então, nosso problema não é tanto a perseguição que virá, porque está bem claro na Bíblia. O ser humano, por causa do pecado, herdou esse desejo de dominar, de estar acima de todos, por imposição. E como não consegue isso de uma outra maneira, porque não tem nada a oferecer, vai ser pelo suborno, pelo medo, enfim. Nós temos que nos apegar a Deus hoje, sabe? Ter comunhão mais íntima, para aprender a descansar no Senhor. E pedir que o Senhor conceda seu Santo Espírito, porque assim poderemos suportar o que vier pela frente. Se é morrer, morrer,
mas saber que morreremos para ressuscitar nos dias do Senhor Jesus Cristo. Temos que pensar muito na importância do estudo das Escrituras e nos próximos vamos ver como a história da igreja se desenvolve para chegarmos a essa condição. Mas, sobretudo, vamos estudar que Deus está agindo junto àqueles que decidem andar nos caminhos do Senhor, seja nas trevas ou seja na luz. Que o Senhor os abençoe a todos. Amém.